Olá, nossa conversa hoje aqui na TV Câmara Jacareí, no programa Gente em Destaque, é com o advogado Cristiano Joucadar. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria comparecer, vir aqui para Jacareí e compartilhar aí os nossos desafios aí durante a vida, durante a nossa profissão. Antes de falar da sua profissão, né, direito, advogado, queria falar sobre as suas origens. O seu sobrenome, por exemplo, né? De onde vem o Joucadar? Fala um pouquinho da história pra gente. Joucadar é um nome árabe cristão, né? Meu pai nasceu no Líbano e trouxe para cá, meu pai veio para cá com 2 anos de idade, constituiu família aqui. Ele se mudou para Jacareí em 1973, conheceu minha mãe, se casaram. Eu nasci em 74. Eu nasci em São José, mas eu passei minha infância, vivi a vida toda aqui na cidade de Jacareí, onde eu tive a alegria de constituir muitos amigos e iniciar a minha vida profissional. O seu avô, então, foi o que veio para cá para trabalhar? Isso, meu avô era padre da Igreja Ortodoxa. Na Igreja Ortodoxa o padre pode casar, né? Daí ele veio para cá a trabalho? Veio para cá a trabalho. Ele veio direto pro Vale do Paraíba, não? Não, meu avô, primeiro ele foi para Belo Horizonte, depois ele se estabeleceu em São Paulo, ele era padre na Catedral Metropolitana, lá no Paraíso. Depois veio para cá? Não, meu avô não. Meu pai veio para cá já adulto já. Ah, tá. Meu pai é médico, né? Ele se formou, veio trabalhar num hospital aqui e aqui ficou. E é uma família grande? Você tem muitos irmãos? Somos em 4. 4 irmãos? 2 deles ainda moram aqui em Jacareí. Você é o mais velho, não? Sou o terceiro. Terceiro? Fala um pouquinho dessa rotina árabe, familiar, assim, eu estou falando, me referindo à culinária, eu costumes. fui criado comendo comida árabe, né? Na casa da minha avó, o arroz com feijão lá, vamos dizer assim, né? Arroz com feijão, era quibe, esfirra, baba ganoush, e era uma alegria. E hoje você acaba ficando meio exigente, né? Porque nada supera a comida de vó. Então eu vou em restaurante árabe, nada é melhor do que a comida que minha avó fazia. E eles conversavam em árabe em casa? Eles conversavam em árabe, mas eu não sei falar nada. Nada? Eu sei falar palavrão, mas eu não vou repetir aqui, porque a colônia árabe é grande aqui em Jacareí, né? E aqui em Jacareí, o seu pai faz contato porque a colônia árabe aqui em Jacareí é grande, né? Sim. Tanto de árabes, libaneses, sírios. Ele fez contato com esse pessoal quando chegou aqui? Sim, tinha. Eu lembro que iam bastante lá em casa. Não era um contato extremamente próximo, mas havia esse contato, sim. E o que você lembra da sua infância? Você falou que veio para Jacareí logo cedo, Eu passei uma né? infância muito boa aqui em Jacareí. Era uma época em que a gente brincava na rua, empinava pipa, brigava de manhã, de tarde, já estava todo mundo amigo, jogava bola na rua, jogava taco, e eu morava perto do Trianon, morava no clube de campo. Então o clube de campo era a extensão de casa. A gente ia muito para lá, férias assim, a gente ia de manhã para o clube e voltava à noite. Era uma cidade, você viveu a sua infância, se a gente pensar assim, anos 80, né? Anos 80. Foi uma época que, principalmente, os clubes de Jacareí eram mais vigorosos, né? O Trianon, Elvira, né? Ponte Preta. Tinha uma estrutura grande. Hoje em dia venderam, né? As sedes e tal. E a vida social da cidade era nos clubes. Então você tinha muitos bailes, você tinha baile do Havaí, você tinha o carnaval, era lotado o carnaval no clube de campo, no Trianon. Nunca mais a gente viu, né? O carnaval de salão, como tinha no Trianon, nos que eu ia, né? Tinha também no Clube Elvira. Mas era a vida social da cidade girava em torno dos clubes. Você falou do carnaval, a banda do Gordo, né? Que era bem famosa. Banda do Gordo, vestido de mulher. E você, que tipo de educação que você recebe dos seus pais? Lógico que eu estou falando da educação familiar árabe, mas para a gente poder saber um pouco mais do que se trata, como é que era em casa? Não tinha nenhuma, fui criado com assim, não tive nenhuma especificidade, fora a comida árabe, e de vez em quando a gente ia para São Paulo, tinha alguma coisa na igreja ortodoxa,
Em relação à educação, assim, por cobrar notas de escola, nada? Nunca teve cobrança em nota de escola. Eu criei meus filhos assim. Nunca precisei cobrar nota de aula. O que havia em casa, assim, havia um compromisso muito grande com o estudo, né? O estudo era falado dentro de casa, era a prioridade da casa. E a leitura. Meu pai tinha uma biblioteca muito grande. E eu sempre li. Na minha infância, eu li a coleção completa do Júlio Verne, eu li Daniel Defoe, eu li aqueles livros memoráveis da coleção Vagalume. Todo mundo leu isso, né? Eu li quase todos. Eu tinha a coleção completa do Vagalume. E acho que a leitura e o estudo fazia parte da rotina em casa. Mas nada específico que fosse com relação à educação árabe, nada disso. E fora essa questão árabe, hoje você olhando para trás do seu pai e da sua mãe, que característica de personalidade que você acha que se tem de um e de outro? Sim, fora a questão árabe, que não... Minha mãe é mais agitada. Então eu herdei um pouco, isso não estou no nível de agitação dela, mas herdei isso um pouco. O meu pai era mais introspectivo, mais de estudar. Eu também não sou tão estudioso quando era meu pai, mas eu também herdei isso um pouco dele. E de o seu pai ser médico, imagino que muitas... ele ter saído de casa rápido, essas coisas de plantão, tinha isso? Meu pai trabalhava muito. A lembrança que eu tenho do meu pai, da minha infância e adolescência, é meu pai trabalhando. Ele saía cedo e voltava à noite. Ele trabalhou na Johnson como médico. No INSS ele era perito, ele se aposentou no INSS. E ele tinha consultório também. Meu pai é psiquiatra, né? Ah, tá. E a lembrança que eu tenho do meu pai é ele trabalhando. E que tipo de adolescente você foi? Você falou dos bailes de carnaval, você era frequentador de baile? Frequentava baile do Havaí, Banda do Gordo, Fapija, eu ia todos os dias, né, quando tinha Fapija aqui. As bandas no carnaval do salão, eu ia matinê, ia à noite. Mas eu tive uma adolescência curta, né? Porque aos 20 anos eu já casei, tive gêmeas já com 21 anos. Com 22 nasceu meu menino, então eu tinha 3 filhos com 22 anos. Tive que virar adulto na marra. Amadurecer da força, né? Amadurecer a força. E essa mudança fez você muito alterar essa, lógico, a rotina altera, mas alterar a mentalidade, né? Quando a pessoa se torna pai, a responsabilidade aumenta, muda, né? Muda tudo. Você tem outro ser humano do qual você é responsável. Você descobre ali um sentimento de amor e de cuidado que para quem já foi pai sabe do que eu estou dizendo, né? Para quem é pai. E só que você descobrir isso na sua juventude implica em você fazer muitas renúncias. Então eu tive que virar adulto muito rápido, né? Teve o lado bom, porque hoje eu me considero jovem e estou com meus 3 filhos formados já, né? Por esse lado, os filhos já... Eu me considero jovem, não sou exatamente jovem, mas eu me considero. 50 anos você vai fazer esse ano, 50 anos. Então, não é... Se a gente pensar, é engraçado porque eu sempre penso o seguinte... Se a gente pensar em alguém que tinha 50 anos em 1980, era uma coisa, senhor. Né? Era um senhor já. Agora, 2024, né? Eu acho que os 50 hoje são os antigos 40. Né? Os 40 são os antigos 30. E você começa a trabalhar cedo? Sim, sim. Eu comecei a trabalhar na polícia. Aos 18 anos eu fui investigador de polícia. Concursado ou não? Concursado. É mesmo? Trabalhei em São José. E como é que era essa rotina de investigador? Eu entrei também muito jovem na polícia e eu tinha que fazer lá o trabalho... Eu fazia um trabalho mais burocrático de entregar intimações para a ordem de serviço. Eu tinha uma viatura para mim, porque eu fazia as minhas e fazia do pessoal da delegacia, que era mais velho e não queria fazer esse serviço. É quase um oficial de justiça. Mas eu participava também das investigações, participei de prisões, cumprimento de mandados de prisão. Você ficou quantos anos lá? Fiquei 1 ano. 1 ano? 1 ano, daí eu falo o motivo que eu saí, ninguém acredita, né?
eu tinha, quando você passa na polícia, você vai fazer academia de polícia. E tinha uma matéria que tinha 2 aulas num dia e 2 aulas em outro. Eu faltei um dia, tive mais de 25% de faltas e eu reprovei na academia de polícia, cara. Só que só foi sair o resultado quando eu já tinha tomado posse, já estava nomeado, empossado. Eu trabalhei 1 ano. Daí tu foi embora. Foi muito bom, aprendi muito. Assim, aprendi uma noção de inquérito policial que eu trago até hoje como experiência na minha vida. A percepção, eu consigo trabalhar o inquérito colocando a minha cabeça na mente do escrivão que está redigindo os depoimentos e tudo, né? Então eu peguei uma tarimba muito grande. Mas foi bom eu ter saído, porque os meus amigos que eram policiais reclamam da polícia e estão lá até hoje. Porque a rotina deve ser bem agitada e apertada. Vicia, o trabalho na polícia é muito bom, tem um lado bom. Tem um lado bom. Mas deve ser estressante, né? É estressante, mas a advocacia também é estressante, né? Você falou que ficou 1 ano lá como investigador e participou de várias prisões, inquéritos. Isso. Teve algum que mais marcou, ou seja, pela gravidade ou por algum fato mais curioso que aconteceu? Olha, me marcou um caso que foi o seguinte, teve um caso de homicídio, foi no Campo dos Alemães. E a gente caiu para a gente investigar e eu fui comecei atrás de pessoas que tinham conhecimento, pessoas próximas. E eu cheguei até um suposto namorado da vítima. E eu tentei localizar esse cara tinha saído de São José, coincidentemente, logo após os fatos, né? Eu consegui identificar ele e eu saí da polícia. Eu não concluí o relatório. Depois eu fiquei com isso na cabeça, né? Que eu poderia ter passado para frente isso, mas eu saí tão chateado da polícia que eu me desliguei e não... Não ficou nem sabendo se foi localizado ou não? Não fiquei nem sabendo. Nem sabendo, mas teve vários processos judiciais que eu fui depor como testemunha policial que investigou a ocorrência. E eles me marcaram muito, foram bem legais. Aí você sai dessa fase de investigador e vai trabalhar onde? Aí eu fui trabalhar no SAI, aqui de Jacareí, como estagiário, e eu dava aula numa escola lá no Novo Jacareí, me fugiu o nome. Eu dava aula de português lá no ensino fundamental para 6ª ou 8ª série. E fui estagiário no SAI. Estagiário já de direito? De direito. Lá eu tinha que trabalhar dobrado, né? Já estava com filho, já? Já estava com filho. Você lembra quem que era o presidente do SAI nessa época? Era Rigo Bagatini Neto. O governo do Telmo, né? Foi na gestão do BSL. PSL, não, mais para frente um pouco, 97, sim, por aí, 98. Foi 97. Trabalhei lá de 97 a 2000. Eu fui estagiário, 97, 98. Aí eu me formei. Em 99, 2000, eu subi lá, eu assumi como advogado do SAI, na época era chefe de divisão, departamento jurídico, alguma coisa assim. Eu assumi também um cargo de chefe de divisão do departamento financeiro e era presidente da comissão de licitações. Então também é uma rotina mais burocrática, né? Burocrática, mas ali eu trabalhei, o procurador era o Dr. Wilson Matos de Carvalho, que foi presidente da UAB. E aprendi muito lá. Foi uma época que me deu uma tarimba muito grande de processo administrativo, licitações, eu fiz muito curso de licitações, tanto que quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia licitações pelo Brasil inteiro. Aí foi uma época fantástica. Eu fui 3 vezes para Manaus, eu fui para Recife, fui para o Brasil inteiro, viajando, fazendo licitações. Vamos falar mais sobre isso então no próximo bloco. O Gente em Destaque vai ser para o seu primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouco. Até já.